Língua portuguesa, interpretação de textos, semântica, sinonímia e antonímia. Olá, minha gente, vamos falar sobre semântica. Sobre o quê? O que é semântica? Semântica são os sentidos, né? Ou seja, os vários sentidos que a palavra pode assumir dentro de um texto. Então, dentro da estrutura semântica, dos sentidos, nós também temos o quê? As questões de sinonímia e antonímia, que já é o quê? O sentido oposto entre elas. Então vamos dar uma olhadinha lá. Vamos começar falando sobre semântica. O que é semântica? É a parte da linguística que estuda o quê? O significado das palavras. Tá bom? É a parte significativa. Cada palavra tem seu significado específico, porém podemos estabelecer relações entre os significados das palavras, assemelhando-as umas às outras, diferenciando e assim por diante. Tá? É comum em provas questões propondo a substituição de termo por sinônimo. Normal, isso daqui é de lógica. Ou referindo-se a antônimos e ao sentido denotativo próprio e o conotativo, que são o quê? Os sentidos figurados, tá certo? Vamos lá. Olha só. Vamos partir, então, dessa estrutura e compreendendo as relações semânticas a partir daquilo que nós vemos aqui na estrutura. Então, vejam só. As expressões destacadas no trecho, uma tabuleta qualquer e andando às tontas, exprimem nesses contextos as ideias respectivas dele. Então, veja, ele quer o quê? A identificação. Quando ele fala de um tabuleiro qualquer, tá? Pode ser em definição? Pode ser em definição. E as tontas é lugar? Não é lugar, você não está no lugar às tontas. Então esse daqui já não é. Ótimo, a gente joga fora. Depois, quando eu digo uma tabuleta qualquer, eu estou especificando? Não, né, gente? Muito pelo contrário. Se ela é qualquer, não é específico, tá? E as tontas, pode ser o modo? Pode sim. Então esse daqui está fora, mas essa estrutura funcionou. Olha só agora, olha o que nós temos aqui na letra C. Indefinição e modo. Beleza, essa bateu. Quando ele diz qualquer, minha gente, pode ser indefinição, mas não qualidade. Tá bom? E as tontas também não é lugar, tá fora. Tá? Quando ele diz qualquer, ele dá indefinição, mas as tontas não é a direção, é sempre a maneira como essas estruturas acontecem. Então veja o que eu fui trabalhando aqui nessa questão. Eu fui trabalhando o sentido, tanto do que ele é, quanto do que ele não é. Lembre-se que eu tenho sempre duas respostas para procurar, a certa e a errada. Foi isso que eu fiz aqui, nesse caso em particular. Vamos lá. Mais uma, para a gente poder estabelecer. Ele diz o seguinte, ó. Assinale a alternativa em que a expressão entre parênteses pode substituir, sem alteração de sentido, a expressão destacada no trecho selecionado do texto. Então vamos lá, olha só. O que ele diz? Que essa informação tem papel fundamental. Pessoal, fundamental é o mesmo que relevante. O que ele coloca aqui? Irrelevante. É o contrário. Então não pode não, está errada essa daqui. Depois, quando diz, ó, é uma evolução em relação a 2015. Uma evolução é uma suposição, uma evolução é um progresso, tá? Uma suposição é uma hipótese. Então, enquanto um é positivo, o outro é vago. Então não dá para substituir não, tá? Tá fora esse daqui também. Depois, na letra C. No Brasil, uma das tentativas de estabelecer parâmetros sobre esses dados. Ele está dizendo que parâmetros são critérios. O que é o parâmetro? Tá? São os limites, são as dimensões, tá? São os valores que eu estabeleço. Podem ser critérios? Podem. Então vamos deixar aqui. Vamos para o próximo. Ele diz assim, ó.
que usava um software para manipular testes. Pessoal, manipular é antecipar? Não, manipular é o que? Mexer com eles, tá? É alterar e não antecipar. Antecipar é prever, não tem nada a ver. Tá fora. E a última, o mercado e os consumidores cobram idoneidade das campanhas. Idoneidade é honestidade e não produtividade, tá bom? Então tá fora. O que nós temos aqui? Realmente parâmetros sendo colocado como critério. Vejam que é o elemento mais próximo dessa estrutura, tá? Mais próximo, o que menos altera o sentido, então ele é a alternativa correta para nós. Eu tenho que trabalhar sempre, quando eu falo de sentido, procurando o que é o que não é. E não necessariamente uma estrutura sinônima fique tão clara, mas uma antônima fica, tá? Depois, terceiro, vamos lá, mais uma vez. Assinale a alternativa em que a expressão entre parênteses traz o sentido oposto. Opa, quando ele fala oposto ao da expressão, eu tenho aqui aquilo que é contrário. Então, vejam só, eu tenho que prestar muita atenção nessa questão, tá? Por quê? Porque só me interessa o que tiver oposição. Então, vamos lá. Nem sempre é de conhecimento notório e evidente. Pessoal, notório é o que você constata, e evidente também. Então, o que eu tenho aqui, são iguais. Eu quero iguais? Não, eu quero o oposto, então está fora. Depois, quando ele fala com cuidado de transmitir, com atenção, com zelo, tá? Com cuidado é positivo e com zelo também. Então, o que eu tenho aqui? Os dois semelhantes. É isso que eu quero? Não, está fora. Depois, ele cita como informalidade excessiva. O que é excesso? O que vem a mais. Demasiado. É igual. São sinônimos. Eu não quero. Depois, formatações de texto menos convencionais, como o uso indiscriminado e criterioso. Pessoal, indiscriminado é sem critério, tá? É sem critério, é sem preocupação. Então, o que eu tenho aqui? Elementos diferentes. E dentro dessa diferença, eles são opostos. Então, vejam só, não vou nem caracterizar como elementos diferentes. Enquanto esse é negativo, olha só, esse daqui é positivo, e isso sim é oposto. Depois, aqui ele fala de forma coerente, que é positivo, e pertinente, que também é positivo. Então, eu tenho elementos semelhantes, elementos que não se contrariam. Então, eu descarto esses elementos. Por quê? Porque eles não satisfazem dentro do conceito que ele pediu, que é o quê? O oposto. Oposto, negativo e positivo. Tá bom? Depois, vamos lá. Olha só. Ele diz o seguinte para a gente dentro dessa estrutura. O item sublinhado expressa, ele quer o sentido disso daqui. Olha só. Lá o visitante pode ver. O que é pode? O poder é possibilidade. É hipótese. É dúvida. E assim por diante. Vamos vendo aqui, Vamos dizer que lá em cima o pode é uma possibilidade? Sim. E pode ser substituído por tem a chance de? Lá o visitante pode ter a chance de. Perfeito. Depois, lá o visitante pode ver. O pode ver é uma obrigação? Não. Não tem obrigação, é uma possibilidade. Né?
E ali tem que ser substituído por tem que, pessoal. Também não. Tá? É sinônimo de obrigação. Ó, isso é igual a isso, mas não é o que eu quero, não é o que ele pediu. Pode ser que lá o visitante pode ver. Quando ele pode ver, isso aqui é um relato. O pessoal não tem nada a ver. Coisa louca. Um relato. Tá? E pode ser costuma, o visitante pode, é uma possibilidade. Ele costuma, é um hábito. E não é disso que ele está falando. Então está fora. Lá o visitante pode ver. Será que ele pode ver uma transformação? Não. E pode substituir, ó, passa a ver. O passa a ver é até uma transformação, mas não serve para a gente. Lá o visitante pode ver um julgamento? Não. E quando ele diz, lá o visitante parece ver isso daqui, olha só, quando ele parece, é o quê? Não é possibilidade, tá? É enganoso, né? Parecer, é semelhante, tá? Semelhante, não possível. Então vejam, todas essas estão fora e a que mais se adapta ao que ele pediu é essa daqui, ó, tá? Ele expressa, tem esse sentido que está ali em cima, tá? Então eu estou trabalhando o quê? Com elementos significativos, tá? E a gente, o que é sinonímia? Já que a gente viu o exercício sobre isso, tá? Sinonímia é quando duas palavras, duas ou mais palavras, têm sentido semelhante, tá? Igual, tá? Como ocorre com certo e correto, tá bom? Olha só que interessante. A contribuição greco-latina é responsável pela existência de numerosos pares de sinônimos. Ó, por exemplo, adversário e antagonista, tá? São iguais. Tá? Translúcido e diáfano, tudo isso daqui é o quê? Que você pode ver através. Semicírculo, tá? Que é metade, e M, que é metade, os dois. Contra, veneno e antídoto, olha só. Tá vendo como eles trabalham elementos? Ó, moral e ética são sinônimas dentro de algumas expressões. Colóquio e diálogo, lembre-se, uma linguagem coloquial é aquela usada na conversa, no diálogo. Transformação e metamorfose. Aqui, ó. Morfo é o quê? Forma. Meta é além da forma, então uma transformação. Verdade? Oposição e antítese. Olha que interessante. Todas são as mesmas relações, só que o quê? Com origens significativas diferentes. Quando nós falamos da antonímia, nós já falamos o quê? Quando duas ou mais palavras têm sentido diferente, mas contrário. Tá? Como triste, que é negativo, e feliz, que é positivo. Ó, bem e mal, positivo, negativo. Ó, sim, positivo, anti, negativo. Ó, pro é a favor, re é contra. Tá? Então o que nós temos? Ó, positivo, negativo, positivo, negativo. Concórdia e diz, ó, positivo, negativo. Ó, ativo e inativo. Ó aqui, esse daqui é negativo em relação àquele. Ó, esperar e des, ou seja, é a negação do esperar. Tá, ó, comunista, o que você tem? O anti, que é o negativo. Tá, ó, simétrico e assimétrico. O A é negativo, então esse é positivo. Entendido? Então aqui a gente trabalha esse tipo de relação de sentido para você compreender a função desse elemento que é muito comum de a gente ver em várias provas. Quando ele fala
ou sinônimo e antonímia, ou então ele pede o quê? Significados semelhantes ou opostos. Certinho, minha gente? Então, olha só, esses são elementos muito cobrados em questões de prova, quando ele pede para você avaliar o sentido da palavra dentro do texto. Não adianta eu avaliar necessariamente a palavra fora de contexto, sendo que ela pode assumir valores diferentes dentro de um texto. Por isso que as provas de concurso são, na maioria das vezes, baseadas em textos para que os elementos gramaticais de sentido sejam cobrados. Tá certo? Então, bom estudo a vocês e até mais.